E o David vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. O preparo de hoje é do livreto Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. É o texto de número 32. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nestes momentos. A esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado, quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. O testemunho e a solidão são coisas que acontecem naturalmente na nossa vida. Às vezes a gente não percebe, a não ser quando a gente se encontra no meio do deserto. Entretanto, a construção que a gente faz dentro da gente durante a vida toda, essa construção, a maneira que a gente demonstra a nossa força de vida, a nossa pulsão para a vida, a gente pode chamar ela de fé. Allan Kardec coloca 3 coisas que são inseparáveis: a fé, a esperança e a caridade. Esse tripé é o tripé que faz com que a gente tenha uma atitude ativa na busca da construção da nossa identidade como ser no mundo. A religião, ela é assumida pelo espírita de uma forma ativa, uma busca no mundo de transformar o mundo naquilo que ele percebe que é o lugar onde Deus transparece em todo mundo, em qualquer momento, em cada coisa, como um milagre permanente em transformação. Nesse momento, a gente pode trazer a fé como uma expressão interna, mas no momento que a gente coloca para fora, para as pessoas, isso se chama esperança. É um certo brilho nos olhos. Não adianta eu falar que eu tenho fé se eu olho para o chão, se eu ando triste, se eu sou capaz de olhar qualquer problema, até uma briga, e não ver a chance de 2 pessoas que estão atraídas para resolver um problema. Se eu vejo só a briga e eu não consigo entender que essas pessoas se atraíram para si, eu não consigo olhar e ultrapassar a cultura simples humana. Eu necessito construir dentro de mim uma resposta ativa a qualquer conflito. O nome dessa resposta é esperança. A esperança, ela necessita ser derramada de você para o mundo. Ela necessita ter um contato com as pessoas e com a tua realidade. É o momento que a fé constrói em torno de si. A peça básica do cristianismo é o mundo futuro. Jesus, o tempo inteiro, falava sobre o reino. Não há como construir o reino sem fé no futuro, sem esperança nisso. A esperança plantada em cada olhar, em cada palavra que Jesus plantou dentro da gente, daquele dia até hoje. Boa palestra para vocês, para todos. Jesus, Mestre amorável, que nos abençoa nesta noite, nos envolvendo em seu amor. Auxilia-nos a compreensão, Senhor, dos seus ensinamentos. E a nossa mentora, Joana de Ângeles, lhe pedimos, irmã querida, para nos serenar o coração, a alma. Também pedimos que envolva com o seu carinho a sua inspiração, a Ceres Moarre, trabalhadora da casa,
nos estudos que ela nos preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à casa de Joana de Ângeles, que a gente sabe que é a nossa casa, não é isso? Nós somos uma única e só família, né? A família universal. E Joana, nossa querida mentora, foi nos pegar pela mãozinha para que a gente pudesse estar aqui reunidos, para juntos aprendermos uns com os outros e aprendermos, acima de tudo, com Jesus. Com Jesus, o nosso mestre amado, o nosso orientador maior, o nosso grande amigo. É aquele que está ao nosso lado em todos os momentos, principalmente para nós, espíritos ainda a caminho, naqueles momentos em que a gente acha que o desafio, que o fardo está pesado demais. Então, ele está do nosso lado. É claro que não é uma presença física, mas Jesus, o Espírito da envergadura que Ele é, né, aonde Ele estiver, Ele está mentalizando cada um de nós amorosamente, para que a gente sinta que não está só. Nós não estamos sós. E apesar da nossa pouca maturidade ainda, do ponto de vista espiritual, nós temos a confiança do Pai em cada um de nós, para que a gente possa, enfim, trabalhar as nossas questões, estendermos as nossas mãos uns para os outros, enfim, aprendermos a amar como se faz dentro de uma família. Então, hoje o tema... Deixa eu ver se eu acerto. Para lá, né? Ah, é para lá? Ah, tá. Então, hoje, o assunto vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Capítulo 5. Justiça das aflições, causas das aflições, sejam causas atuais ou causas anteriores, e os tormentos voluntários, que é basicamente o nosso principal assunto de hoje. Então, gente, nós estamos vendo aí o nosso mestre. É claro que é um ator, mas o que importa é o que ele representa para nós. E Jesus, basicamente, é a consolação, né? O Cristo Consolador. E ele falou nas suas bem-aventuranças para nós, para aqueles que estavam lá, mas fala para a gente ainda. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem são os que choram e serão consolados? Será que aqui nessa sala, nesse auditório, estão presentes aqueles que choram? Com certeza, sim. Essa que vos fala é uma dessas que precisa do consolo de Jesus. Mas diz aí que os que sofrem com resignação e paciência é que vão receber esta consolação. E aqueles que sofrem, mas se revoltam e se desesperam, não se permitirão ter o consolo de que fala Jesus. Então, espera aí, Jesus vai fazer uma escolha. Aqueles que sofrem bonitinho, eu vou consolar. Aqueles que se revoltam, eu não vou consolar. Será que é isso vindo do mestre? Claro que não. O lance é o seguinte, minha gente. Quando a gente se desespera, e Joana já diz para a gente o seguinte também, onde há aflição, não há solução. O que acontece? Quando a gente se desespera, quando a gente se revolta, a gente não consegue entrar em sintonia com a espiritualidade benfeitora que, sob a orientação de Jesus, vem nos trazer o consolo, vem nos trazer a força, vem nos trazer a inspiração para que a gente possa seguir a nossa caminhada. O que acontece com a maioria de nós? A gente se desespera.
a gente se revolta, porque, na realidade, a gente acha o quê? Que o que está acontecendo conosco é injusto. Como foi injusto o que eu fiz. Então, os que sofrem com resignação e paciência é que receberão a consolação. Como assim? Eu estou sofrendo, está doendo, seja dor física, seja dor moral, e eu vou ter que ter paciência e resignação. O que é isso? Não tem outra saída. O que é resignação? Eu aceito que eu estou sofrendo porque é a vontade de Deus. Será que é isso? Nós sabemos que não. É a gente entender por que a gente está passando por aquela experiência. O que esse processo quer dizer para nós? Né? E tem que ter paciência, porque, desesperado ou não, a gente vai passar por aquilo, porque faz parte do nosso processo evolutivo. As pessoas, é meu karma, eu tenho que passar por isso. Para eu evoluir, eu tenho obrigatoriamente que sofrer. Não tem, não. Em princípio, o que Deus realmente se é que Ele poderia gostar, Ele sabe que não é bem assim, mas vamos usar dessa forma de falar. Ele gostaria que a gente evoluísse pelo amor. Mas só que Ele sabe que os seus filhos, que foram criados simples e ignorantes, eles precisam, através das experiências, né, irem tendo condições e maturidade para escolherem de uma forma assertiva, de uma forma benéfica. Ele sabe que seus filhos, através dos tempos, têm que desenvolver dentro de si algo que, quando fomos criados, já recebemos em nós. A centelha divina. E, basicamente, o quê? Amor. Porque Deus é amor. E se somos seus filhos, com certeza, a sua herança para nós qual é? Amor. Então, para a gente poder entender isso, através dos tempos, fomos experienciando situações e fomos fazendo escolhas. E nem sempre, por falta da nossa maturidade, as nossas escolhas foram boas. Foram escolhas ainda doentias, infelizes, imaturas. Mas sempre, através da reencarnação, vamos tendo as oportunidades para ir refazendo essas escolhas. Por isso que o que é a resignação? É entender isso. E a doutrina espírita nos dá condições desse entendimento. Porque aquela história de dizer eu sofro porque Deus quer, não convence. Eu estou aqui com minha dor, eu estou aqui com aquilo me machucando, e eu tenho que aceitar. Não, porque Deus quer e eu tenho que aceitar. Não é assim. Porque esse pensamento tão restrito, tão acanhado, nos traz o quê? Revolta. Por que Deus quer que eu sofra? Por que Deus me trouxe a dor? Por que o outro não sofre, só eu? Então, a gente tem que entender que faz parte ainda do nosso processo evolutivo, das consequências das nossas escolhas. E a gente vai ver mais adiante. Eu acho que é essa. E quem são os que choram e serão consolados? Vou ao contrário, né? Eu não entendo, isso a gente não se dá bem. Tá, voltei. Aqueles que sofrem, mas se revoltam e se desesperam, não se permitirão ter o consolo de Jesus. Exatamente, porque a gente não vai estar em sintonia, não vai dar abertura para que a espiritualidade possa nos ajudar. E por que sofremos? Porque uns sofrem mais do que os outros? Depende. Depende do tipo de situação que a gente está aprendendo. Depende da escolha que eu fiz antes ou que estou fazendo agora. E depende da forma como eu vou lidar com aquilo. A gente, de um ponto de vista da dor física, a gente diz que cada um de nós tem um limiar de sensibilidade para a dor física. Mas nós, espíritos, também temos esse limiar de acordo com o nosso entendimento. Um fardo que para mim seria absurdamente pesado, e não é, mas eu acharia assim, para outro, de repente, não é, porque ele tem um entendimento, a compreensão mais alargada e aprofundada da realidade da vida. Então, por isso
que, muitas das vezes, a gente acha que a vida do outro é uma maravilha e não sabe, dentro da sua casa, do seu íntimo, do seu coração, o que ele está passando. Talvez o nosso companheiro tenha um entendimento mais apurado da vida, do que é a evolução. E para todo sofrimento, há uma causa, né? E se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Vou fazer aquele ali, dar um pouquinho de dor para aquele ali, porque, de repente, ele está precisando. Não é assim. Aleatoriamente, como muitos de nós fazemos com o nosso semelhante. Né? Por quê? Porque Deus é justo. E, perante a justiça divina, todas as ações, boas ou ações infelizes, são de forma justa consideradas. Cada um de nós, né, tem um tratamento personalizado pela espiritualidade benfeitora, responsável pela nossa reencarnação. Né? Eles analisam o nosso psiquismo, o nosso emocional, a nossa forma de agir e encarar aquela situação. E não com os olhos de permissividade ou digamos assim, austeridade, mas com olhos de justiça. Uma misericórdia unida à justiça. Porque, se assim não fora, é aquela história dos pais que passam a mão na cabeça dos filhos. Não ajuda, não. Prejudica. Então, Deus não passa a mão na nossa cabeça. Pelo contrário, Ele nos mostra como a gente vai aprender melhor com as nossas escolhas. Então, e as leis divinas dão a cada um segundo as suas obras. O que quis dizer Jesus com isso? Conforme eu escolher, conforme eu agir, conforme eu me colocar diante do mundo e diante do meu próximo e diante de mim mesma, eu vou ter a consequência. Porque a gente sabe que a gente pode plantar o que quiser. É o livre-arbítrio. Mas a colheita é obrigatória, ou seja, aquilo que eu fizer, a consequência virá para mim. Não tem como ser diferente. E aqui uma pergunta. A gente falou em sofrimento, falou em dor. Qual a diferença entre dor e sofrimento? Porque são duas coisas distintas. Dor a gente sabe o que é. Faz parte do nosso contexto evolutivo. Faz parte do nosso planeta. Dor física, dor moral. Física ou moral são de uma grande ajuda para nós. Elas são alarmes para que a gente preste atenção, saiba que algo não está bem, seja no nosso organismo físico, seja no nosso emocional, no nosso psiquismo, na nossa condição espiritual. Porque nós já conversamos aqui a respeito disso. Se a gente não tivesse a dor física, a infecção, seja lá o que for, qualquer problema físico, iria se instaurar, iria se expandir, iríamos desencarnar sem saber, sem fazer nada para que isso pudesse ser evitado. Então, a dor é benéfica, é um alerta. Alô, socorro, algo não está bem. E moral também. Porque se aquilo que eu estou fazendo, se aquela atitude que eu tive, se aquilo me causa mal-estar, desconforto, ou se a atitude do outro me causa mal-estar, desconforto, é porque algo não vai bem comigo. Porque se eu tivesse feito escolhas que fossem saudáveis, eu não experimentaria esse desconforto, essa angústia, né, que é a dor. E a dor também vem por conta, principalmente a dor moral, por conta da nossa imaturidade ainda. Tipo assim, desencarne de um ente querido. A gente se desespera, né? Mas é uma coisa normal. Não é? A gente, quando vem para cá, a gente tem tempo de validade. Ou seja, o nosso corpo tem tempo de validade. Então, quando a gente vem para cá, a gente já sabe, antes de reencarnar, quanto tempo de existência terrena a gente vai ter. O que a gente vai fazer, o que a gente vai trabalhar. Mas acontece que, quando a gente desce aqui para a matéria, a gente esquece. E é bom que esqueça. A gente sabe por quê.
lembrar de tudo que a gente fez, e com certeza não ia ser muito agradável. Porque fizemos umas coisas legais, mas um monte de coisas que não foram tão legais assim. Então, é importante que a gente não lembre. Mas o que acontece? Quando a gente vem para cá, a gente esquece de uma coisa importantíssima, que somos espíritos. A gente não lembra. A gente só se sente humano o tempo todo, e é bom que se sinta como humano, faz parte do nosso contexto, mas a gente não pode esquecer que somos espíritos imortais. E, como tal, a gente precisa aproveitar o nosso tempo nessa estadia terrena para trabalhar as nossas questões, o nosso emocional, o nosso sentimento, o nosso contato com o outro. Mas a gente fica tão preocupado em ter coisas materiais, né? A gente fica tão preocupado em se dar bem no mundo material e no mundo da ilusão, porque é isso aqui. E o que acontece? A gente esquece, na maioria das vezes, de trabalhar o que importa, o mais importante, para o qual a gente veio para cá. Trabalhar o quê? O sentimento. E o que é o sofrimento? O sofrimento é a não aceitação da dor. Tipo assim, em vida passada, né, eu usei o meu corpo, ou atitudes minhas que não foram legais, causei um desequilíbrio no meu perispírito. Está lá. Reencarnei, a gente sabe que quando reencarna, perispírito é forma, para formar o nosso corpo físico. E é claro que aquele desequilíbrio que estava lá vai passar para o corpo físico. É como se fosse o nosso corpo, como se fosse uma esponja. Aí vai aquele desequilíbrio causar uma lesão no corpo físico, naquela parte onde estava, no perispírito, o desequilíbrio. Aí vai doer. Mas isso aí é o quê? Castigo de Deus? Não é, não. É escoar o desequilíbrio que estava lá através do corpo físico. Então, na realidade, Deus não tem nada a ver com isso. É uma questão nossa com a gente mesmo. Quem é que fez? A gente. Quem é que tem que consertar? A gente. Só que eu posso consertar isso de uma forma equilibrada, não é dando sorrisos, dando pulinho de alegria, porque ninguém gosta de sentir dor. Mas a tal da resignação, o que é? Entendimento. Né? E a gente entender, e a gente buscar força, e para isso tem o quê? A casa espírita, para isso tem o estudo, que é através do estudo que a gente vai aprendendo essas coisas, vai solidificando a nossa fé, como ele falou. Então, o que acontece? Se eu busco me ajudar através dessas ferramentas que me são concedidas, eu vou conseguir o quê? Ter resignação, entender o processo pelo qual estou passando. Mas se eu não fizer isso, se eu começar, Deus não é justo, porque comigo, porque não com o vizinho, aí a coisa fica complicada. Aí passa a ser o quê? Sofrimento. Entenderam a diferença? Dor está ali, mas o sofrimento é opcional, é conforme eu vou encarar aquele processo pelo qual estou passando. E as causas das aflições? Podem ser atuais, da vida presente, são evitáveis, eu posso não fazer. Agora, a gente, por exemplo, que tem o entendimento, recebeu as orientações que Jesus nos passa, a doutrina nos passa, a psicologia espiritual nos passa, a gente já pode evitar certas situações que são prejudiciais. E tem as anteriores, que são de vidas passadas. Essa a gente tem que consertar. Por isso que são compulsórias, não tem jeito. A gente tem que consertar. E os ensinos de Jesus põem o homem na direção dessas causas, ou seja, para que ele possa entender. E aí, por conta disso, é que vem os tormentos voluntários. Mas espera aí, tormentos voluntários? Seja da causa presente, eu arranjar agora para mim, ou seja, lá de trás. Quem foi que me obrigou a fazer isso? Ninguém, foi escolha minha. Então, é voluntário. Então, tudo aquilo que a gente passa, seja agradável ou não, nós somos os responsáveis. Deus não tem nada com isso. O que Deus tem a ver com esse processo? A ajuda, o amor, o amparo, a sustentação que Ele nos dá. Através de Jesus, através dos mentores espirituais, como Joana de Ângeles, como tantos outros,
né, através da literatura. Olha o André Luiz trazendo para a gente tantos exemplos, tanta orientação, Emmanuel, tantos espíritos bondosos que vêm trazer o quê? O seu concurso amoroso e fraterno para que a gente possa pegar isso e utilizar na nossa vida e fazer com que ela seja menos espinhosa. Porque não podemos esquecer, estamos num planeta de expiações e provas. Aqui a coisa é meio complicada, mas é o que a gente precisa, porque a gente ainda tem que trabalhar muita coisa. E o Espiritismo vem revelá-los completamente. E isso tudo nos remonta ao quê? A lei de causa e efeito. Ou seja, o que eu plantei, eu vou colher. Se eu plantar pimenta, eu vou colher, não vou colher morango, eu vou colher pimenta. Vou morder e vai arder. Mas não tem jeito. Não dá morango em pimenteira. Então, a gente vai ver algumas aflições por causas atuais. A imprevidência. Olha lá o nosso amigo, com esse canecão imenso, tomando não sei o que ali, de repente é álcool, quem sabe, estou fazendo aqui uma suposição. Não se deve usar álcool antes de dirigir, a gente sabe. Ah, tomei só um golinho. Não pode, porque causa modificações graves no organismo. Aí, o que aconteceu? Ele bateu. Por quê, meu Deus? Mas por que aconteceu isso comigo? Meu Deus, o que eu fiz a Deus para merecer isso? Não é isso que a gente diz? Orgulho, olha só. Estou me sentindo. Eu sou superior a todo mundo. Né? Eu sou melhor, eu sou mais inteligente, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Na realidade, o que é isso? Eu sei que eu não sou grande coisa. Mas eu tenho que mascarar isso. De que maneira? Pisando nos outros. Assim eu vou encontrar, de uma forma doentia, uma certa satisfação, porque eu vou colocar o outro abaixo de mim. Porque, na realidade, eu não me sinto grande coisa. A psicologia espiritual nos ensina isso. Mas aí, ó, orgulho. Consequências para o futuro, ou, de repente, nessa mesmo. Eu me lembro, há muito tempo, eu vi na televisão, ele era um industrial, e tinha muito dinheiro, e ele estava na miséria. Ou seja, morava num apartamentinho que estava penhorado, não, como é que chama? Hipotecado, mas já ele estava para ser leiloado, e ele perdeu tudo. E ele, no meia-culpa, ele mesmo diz, fiz muita besteira. É isso que deu. Então, é o tal negócio. Pisei nas pessoas. Está aí. Para que é isso? É castigo? Não. Aprendizagem. É choque de realidade que Deus dá para a gente. Ambição. Quero tudo para mim. Eu preciso ter. Eu esqueço do ser. Só o que acontece? O ter, de repente, eu vou me embora, termina meu prazo de validade aqui, largo meu corpinho, e aí, o que eu tenho? O que eu deixei aqui. Aí eu fico presa, desesperada, aqueles casos de espíritos que ficam apegados às coisas materiais, num processo de sofrimento muito grande, porque eles não conseguem largar aquilo que foi motivo, foi instrumento da sua obsessão. Ele se auto-obsediou. E é claro que a gente sabe que a gente recebe uma ajudinha, entre aspas, dos desencarnados que também têm esse desequilíbrio. Então, tudo se potencializa. Olha só. Preguiça, os excessos, tudo que é excesso é errado. A mulher gosta de ser vaidosa. É errado. Não. Depende. Se for em excesso, é errado. É uma pessoa que gosta de andar bem simples. Se for em excesso, toda rasgada, é errado. Né? A inveja. Né? Eu quero o que é do outro. Mas não quero porque eu admiro o outro. Eu quero porque eu não quero que o outro tenha. Só eu tenho que ter. Então, olha, eu me envenenando. Com certeza, eu estou me envenenando.
E isso vai ficar no meu perispírito e depois o quê? O próximo corpo vai se ressentir. E afora as questões, né, de provas, de expiações que eu vou ter que passar. E os vícios, né, é a muleta que a gente usa, é o processo de fuga. Como eu não quero administrar as minhas questões, né, que estão a nível consciente, aquelas que vêm do meu inconsciente, eu não quero saber, eu busco o quê? Os prazeres, né, através de quê? Da droga, do álcool, comer demais, do jogo, e uma série de vícios, de dependências que trazem o quê? Piorar ainda mais o quadro da pessoa, né? A preguiça. A preguiça é uma coisa horrorosa. Você não se permite ter acesso às ferramentas que vão lhe ajudar no seu processo de evolução. Você fica parado no tempo e no espaço. Ciúme, baixa autoestima. Então, eu quero prender o outro, junto com o egoísmo, do jeito que eu quero. Quando não entende que o amor, como Iraci falou, liberta. O amor não prende ninguém. É um tormento. O ciumento, ele vive atormentado. Ele vive angustiado. Ele mesmo que arranja para ele. A violência, olha só, gente. Aquele que é violento, qual será a consequência que ele vai ter nesta vida, que pode ter, e na próxima, então? Na própria espiritualidade. Como é que ele vai se sentir sabendo que usou de violência em várias situações com várias pessoas? Como é que ele vai estar emocionalmente falando? Espiritualmente falando? O egoísmo. Eu. Lá no finzinho, os outros, mas servindo a mim. Tipo assim. Então, olha só, egoísmo. E todos nós estamos aqui porque ainda temos essa dificuldade. E eu não estou falando desmerecendo a gente. Porque se a gente já chegou aqui nos Expiações e Provas, é porque a gente ralou muito. A gente estava lá no primitivo. A gente era bárbaro. Né? Para poder conseguir o que queria, passava o trator em todo mundo. Não é que não tem alguém que passe, ainda tem. Mas a maioria de nós já não pensa assim. E isso já nos assusta. Né? Já é uma coisa que nos traz desconforto. Mas o egoísmo ainda está presente em nós, meus queridos, em todos. Né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro, meus filhos, minha mulher, meu marido, e os outros, quando sobrar. E das causas anteriores? São as consequências, doenças de nascença, aquilo que eu falei para vocês. Né? O desequilíbrio fica no perispírito, vai para o corpo físico, lá, causando os problemas físicos. E o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. É tipo assim mesmo. Mas para quê? É castigo? Não, eu preciso aprender ao tal chamado choque de realidade. Porque se não doer, a gente não aprende, não. Porque não, a gente tinha aprendido pelo amor. Não é verdade? Mas, às vezes, a gente precisa de uma sacudidela. Aprende. E aí, o que é? É a nossa amiga dor. Porque, na hora que dói, a gente presta atenção. Opa, está doendo, não quero mais isso para mim. Eu quero fazer diferente. Ele foi orgulhoso, pode nascer numa condição humilhante. Aquilo que ele fez com os outros, ele volta vivenciando. Para ser castigo? Não, para aprender. Garanto que na próxima reencarnação ele não faz, não. Pelo menos se ele for sábio. Né? O avarento, o egoísta, o que empregou mal a sua fortuna, ou seja, tudo para mim, não utilizou os bens materiais para ajudar o seu próximo, pelo contrário, explorou-o, ele pode ser privado do necessário. Aprendizado. Foi mau filho. Olha, honrar pai e mãe. Mandamento. Ele pode sofrer com seus filhos. Por quê? Para aprender. Garanto que na próxima ele será um bom filho. E o significado das aflições, sejam atuais ou anteriores, é trazer aprendizado. É para a gente aprender, gente. É aprendizado. Fazer sentir a diferença entre o bem e o mal. Faz ver a necessidade de se melhorar. É assim que a gente vai aprendendo, enquanto estamos nesse estágio evolutivo. Quando a gente já tiver mais aprimorado, já tiver uma abrangência maior de compreensão e de sentimentos, vai ser diferente.
Então, vamos entender que isso tudo são bênçãos de Deus. Por quê? Oportunidades de crescimento, oportunidades de refazimento. E Joana nos diz, autoconhecimento? Sim, é necessário, senão fica difícil. Sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio, como de desarmonia pelos quais se movimenta. Somos responsáveis. Equilíbrio ou desarmonia depende de nós. O desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do processo evolutivo. Vamos desenvolvendo essa consciência, desenvolvendo o amor, desenvolvendo a caridade, esse sentimento que está dentro de nós em potência, precisamos que a gente as desenvolva, as exteriorize, para que a gente possa, enfim, uns com os outros, vivenciarem o amor, né? Inscrevendo no seu âmago a lei de Deus. Desenvolve-se de dentro para fora. Na realidade, não adianta a gente só fazer para que o outro veja. É aquilo que Jesus falava dos fariseus, né? Vasos caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. O que é uma imagem forte, mas o que quer dizer? Não adianta a gente falar bonito, não adianta a gente fazer as coisas para que os outros vejam, se a gente não está trabalhando aquilo dentro de nós. Porque o processo, a evolução, a modificação é através do autoconhecimento, trabalhando as nossas questões pendentes, tomando conhecimento daquelas questões que se superficializam na nossa consciência, que estavam lá no nosso inconsciente, coisas que foram mal resolvidas, e a gente buscar resolver. São oportunidades de crescimento que Jesus nos concede. Então, escrevendo no seu âmago a lei de Deus, desenvolve-se de dentro para fora o esforço da vontade concentrada como meta essencial da vida. Tem que querer, gente. Aí é que está. Nos Alcoólicos Anônimos, no NA também, diz assim, só eu posso, mas não posso sozinho. O que quer dizer? O nosso processo de modificação, somos nós que temos que fazer. Mas por que não pode sozinho? A gente precisa do outro. A gente precisa da vida de relação. O outro, para nós, é o nosso espelho, onde a gente vai se incomodar com algo que está dentro de nós e a gente não quer perceber. Então, no outro, a gente tem a oportunidade de ver aquilo, não é isso? O outro é uma oportunidade da gente exercitar uma série de situações que estão dentro de nós, que precisam ser trabalhadas. É uma maneira da gente exercitar o quê? O amor, a caridade, uma série de sentimentos que são o quê? Progressistas para o homem. E Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Sobre nós. Por isso que Joana nos convida ao autoconhecimento. Quando a gente se conhecer realmente e puder trabalhar as nossas questões, né? Não colocar no outro a responsabilidade de situações que estão dentro de nós e que a gente não se permite conhecer e não se permite trabalhar. Quando a gente vê isso, quando a gente conseguir acessar isso, o que acontece? Gradativamente, nós vamos nos libertando de quê? Dos nossos medos, da culpa. Uma culpa ancestral que a gente traz e não sabe por quê. Aquela angústia que são justamente aqueles reflexos do nosso inconsciente que estão lá no SOS, né? Pedindo que se superficializem para que possam trabalhar e diminuir esse sofrimento que você não sabe de onde vem. Daí os transtornos emocionais, daí os transtornos mentais. Então, essa verdade é o conhecimento de si próprio. E aí, com o arrependimento, o arrependido quer reparar as atitudes enganosas, então aceita as provas e até pode escolhê-las. Ou seja, quando eu tenho consciência disso, eu me conheci, poxa, eu sou orgulhoso, eu sou isso, eu tenho essa tendência, esse ímpeto, e eu estou passando por isso, é para quê? Para eu aprender, para eu conseguir trabalhar essa questão. Aí, o que acontece? Eu vou ter melhor condições de trabalhar isso. Puxa, por que eu fiz isso?
Por que eu agi dessa maneira? Mas não é para ficar ali se mortificando, mas eu posso transformar isso. E aí sim, começa o nosso processo de caminhada. E esses desafios são o quê? As expiações do passado, que é aquilo que eu falei, do ponto de vista do desequilíbrio, a gente precisa se reequilibrar com a consciência, com a sua própria consciência e com a lei divina. Então, são as expiações. São acompanhadas de dor, para que a gente possa, enfim, aprender, tomar conhecimento, prestar atenção. Prestar atenção. Se não for assim, a gente passa batido e a gente não repara. E as provas para o futuro. Para quê? Trabalhar alguns conteúdos nossos para ver se aquilo se sedimentou. Então, repete, 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 até que aquilo se sedimente. Resultado. As expiações nos ensinam através da dor e as provas nos fazem progredir. Por isso que o arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é uma coisa progressista, ela nos leva para frente. Ou seja, fiz algo, não foi legal, vou fazer diferente. Remorso, não faço nada, fico parado e fico ruminando aquela culpa, né? E aí é aquela coisa que me paralisa, me faz mal, me adoece. Então, e a revolta? Aí o revoltado é complicado. Ele não aceita as experiências retificadoras que lhe são necessárias. Aí está seus desafios, que é a reconciliação com a lei divina e com a própria consciência. Mas ele não aceita isso. Ele só vê que aquilo ali não é justo. E ele se revolta contra Deus. Ele fica parado no tempo e no espaço. Resultado, tem que começar de novo. Por quê? Não soube aproveitar. Não soube entender. E, diante da dor, que é uma oportunidade de aprendizado, aquele que sofre deve reconhecer que muito se afastou da lei divina e que precisa aprender, e que dele depende, pela compreensão e pela resignação, tornar proveitosa a sua experiência. É simples assim, gente. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Foi isso que ele nos ensinou, o nosso mestre querido. É a lei de amor. A lei de amor e de caridade. E aí a gente vai desenvolver o quê? A fraternidade. Olha, coisa boa. A gente olhar para o outro como um irmão, porque nós somos realmente. A caridade. Olhar para o outro e ver que as necessidades do outro são as minhas necessidades também. O outro é uma extensão de mim mesmo. Eu tenho que pensar assim. Se o outro sofre, é meu sofrimento também. Então, eu preciso fazer algo para minimizar o sofrimento do meu próximo. Pode ser a caridade material e a moral também, que é aquela de você usar a compreensão, a paciência, a tolerância, não é isso? A amizade. Uma série de sentimentos que a gente trabalha na convivência com o outro. Ajudando o outro, mas principalmente ajudando a si próprio, que está o quê? Exteriorizando, está trabalhando essas potencialidades que nós temos latentes. A humildade, como a gente precisa. Não leva o desaforo para casa, não é isso que a gente diz? A gente quer ter sempre a última palavra. Jesus era humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha só. Então, por que nós não trabalhar isso? Não vamos trabalhar isso. É claro que ninguém vai sair daqui um poço de humildade, mas a gente já pode começar a exercitar isso. A solidariedade, olha que coisa boa. Né? Ver que o outro, que pessoas estão precisando. Olha aqui na nossa casa, por exemplo. Iraci falou da campanha do leite, da cesta básica. Isso é solidariedade, gente. Eu estou com a minha despensa razoavelmente cheia, com alguns alimentos, mas o meu próximo não tem. Eu conheço uma senhora, ela é funcionária doméstica. Ela, às vezes, tira do dela porque a vizinha não está precisando. E aquilo é óbvio da viúva, porque passa um sufoco danado, com uma filha especial. Mas ela tira do pouco dela para dar para aquela que nada tem. Olha o entendimento dessa mulher. E isso que sirva de exemplo para nós, que temos tanto, diante de outros que nada têm. Então, sermos solidários.
O perdão, o exercício do perdão, coisa boa. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Sabe por quê? Quem sou eu para julgar o outro? Se o outro tem atitudes que às vezes, né, me ferem, não são atitudes assertivas, eu também as tenho. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para tirar a primeira pedra? É um processo complicado. Não é algo que a gente vai construir da noite para o dia. Mas a gente já pode começar de que maneira? Entendendo que, como eu tenho as minhas dificuldades, o outro também tem. E procurar orar, procurar olhá-lo com um olhar de compreensão. E estender a mão quando ele precisar. Mesmo que seja alguém com quem eu não possa ter laços estreitos de amizade. Gente, é isso aí. Eu não sei se vocês pude trazer para vocês um resumo do que é esse capítulo. Mas a gente pode. E, para isso, vamos aproveitar as ferramentas que a casa nos oferece. Estudando, perguntando, vivenciando no nosso dia a dia. Nós já temos condições, inteligência e bagagem para poder trabalhar esses conteúdos dentro de nós. Tá bom? Muita paz a todos nós.